Fala, meu sétimo ano, e aí, como é que vocês estão? Se cuidando? Todo mundo bem? Tranquilão? Saudável? Bom, continuem se cuidando, vamos dar prosseguimento aí às nossas videoaulas. Nesse momento, o livro traz pra gente, um assunto chamado conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? De maneira bem simples, para a gente dar prosseguimento, é o conjunto onde começam a surgir, por exemplo, frações negativas, números decimais negativos, Então é um conjunto em que surgem esses números também dentro dele. Então o conjunto dos números racionais é composto por aqueles números que a gente já conhece, e aí além deles entram essas frações negativas, esses números decimais negativos, Todos eles compõem o conjunto dos números racionais, ok? Bom, vamos para o que o livro foca aí de mais importante para a gente dar prosseguimento. Trouxe para vocês aqui, antes da gente entrar nas operações com os números racionais, Eu trouxe alguns conceitos que nós já conversamos, mas é que é importante a gente dar uma relembrada, certo? Para poder dar prosseguimento de um jeito mais tranquilo, mais fácil para a gente. Há alguns conceitos que vão ser importantes nesse momento, nesse capítulo aí do nosso livro. Bem, vamos lá. Primeiro deles, aqui entra a fração negativa, eu botei aqui como exemplo, menos 2 sobre 4. O que é importante a gente relembrar ali, porque eu coloquei esse exemplo, É importante a gente relembrar o conceito de transformação de fração para número decimal. Nós já conversamos isso aí nos outros vídeos, nas outras videoaulas. É só você dar uma pesquisada aí no portal que vai achar tranquilo, Mas só para relembrar, se ficou alguma dúvida, se não ficou claro, Vamos dar uma relembrada? Como que a gente transforma a fração para número decimal? Nós vimos que a fração nada mais é do que uma divisão. Então significa que aqui eu tenho 2 dividido para 4, menos 2, como tem o sinal de negativo, Menos 2 dividido para 4. Como é que eu consigo transformar isso em número decimal? Simples, realizando a divisão. Vou trazer aqui para o cantinho, Menos 2 sobre 4 é igual a... Vou colocar o sinal de negativo aqui já, porque como eu sei que ele é um número negativo, então eu sei que ele vai continuar negativo na transformação. Então vou colocar o sinal de negativo ali já. E vou ver como é que vai ser realizada essa divisão. Vou dividir 2 dividido para 4. Relembrem aí, e vocês vão lembrar, da maneira como a gente divide, e eu coloquei esse tipo de exemplo no vídeo que a gente fala de divisão de números decimais, Como é que a gente vai fazer essa divisão? 2 dividido para 4 tem como? Não tem como. Imagina, você tem 4 filhos e chega com 2 chocolates. Não dá para dividir. Então a gente vai precisar fazer uma adequação nessa divisão. Eu vou precisar colocar um 0 aqui, porque agora 20 dá para dividir para 4, certo? Só que, se eu coloquei um 0 aqui, eu preciso colocar um 0 e vírgula aqui dentro também. Então vai ficar 20 dividido para 4 e o 0 e vírgula aqui como resultado. Porque a gente viu lá no nosso vídeo de divisão para decimal que sempre que eu acrescento um 0, eu preciso colocar uma vírgula. Então, quando eu preciso acrescentar o 0 para dar prosseguimento à minha divisão, eu preciso botar uma vírgula aqui dentro. Como não tem número nenhum para colocar a vírgula, eu coloquei esse 0. Então aqui ficou 0, vírgula. 20 dividido para 4 vai dar 5, porque 4 vezes 5, 20. Então não sobra nada. Então, menos 2 sobre 4 vai ser igual a menos 0,5. Eu fiz a transformação de fração para número decimal, ok? Então, sempre que você quiser fazer uma transformação de fração para decimal, é só você realizar a divisão, o de cima pelo de baixo, Na maioria dos exemplos, essa divisão vai ser formada por números que tenham essa vírgulazinha aqui,
ok? Bom, menos 1,27. E agora vem outro conceito que é importante, que eu preciso transformar um número decimal em fração. Nós já vimos com mais calma aí também, numa das nossas videoaulas até o momento. Mas, para a gente dar uma relembrada, como é que eu transformo menos 1,27 em fração? Tá? Primeiro, sinal de negativo, porque vai ser um número negativo, porque ele é negativo. Então, na hora de transformar, eu vou manter o sinal. Ok? Segundo, vou fazer aqui ó, o tracinho da minha fração. Fica mais fácil, tá? E aí, terceiro, só eu ver. Quando tem dois números depois da vírgula, significa que embaixo vai ser 100. Por quê? Porque o número de casas que tem depois da vírgula é igual ao número de zeros que eu vou usar aqui. Tá? Então, como aqui tem duas casas depois da vírgula, ó, uma casa, duas casas, o número 2 e o número 7, aqui eu vou colocar também 2 zeros. Então, eu já achei que aqui vai ser formado pelo 100. E em cima? O que vai ter em cima, professor? Sei que você deve estar se perguntando aí, tá? Em cima, é só a gente tirar a vírgula. Então, vai ficar assim, ó, 127 sobre 10. Na verdade, ó, menos 127 sobre 100, tá? Então, sempre que tiver duas casas, vão ser 2 zeros. Se tiver 3 casas, vão ser 3 zeros. Se tiver 4 casas, vão ser 4 zeros, tá? Esse é o nosso raciocínio básico, ok? Então, para transformar de fração em decimal, é só a gente dividir. Para transformar de decimal em fração, é mais simples ainda, é só eu ver a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui. Trouxe um outro exemplo, 4,2. Percebam a diferença, tá? Não tem sinal de negativo aqui. Então, essa fração ela vai ser positiva, tá? Eu só vou manter o sinal de negativo se o primeiro exemplo aqui for negativo. Se antes da transformação, esse número já for um número negativo. Então, menos 2 sobre 4 vai virar menos 0,5, ok? Por quê? Porque já tem o sinal de negativo antes. Então, traz o sinal junto. Aqui eu tenho 4,2. Vamos no nosso raciocínio? Quantas casas eu tenho... Eita! Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa só, não é? Então, aqui o nosso número vai ter um zero somente. Vai ser composto pelo 10. 1 e 1, 0. Porque só tem uma casa depois da vírgula. Ok? E a parte de cima, 4,2 é só tirar a vírgula, vai dar 42. Então, 42 sobre 10. Ok? Não tem sinal de negativo, ó. Aqui eu vou até apagar para ficar bonitinho, para vocês verem que aqui é um sinal de igual, tá? Não tem sinal de negativo porque o número não é negativo. E aqui embaixo um outro conceito que nós já vimos também, tá? Vocês já aprenderam, que é a soma e subtração de fração. Coloquei esse exemplo, certo? Só para a gente visualizar de maneira mais simples aí, tá? Dar uma relembrada. Menos 5 sobre 3 mais 1 sobre 2. Ok? Como é que a gente faz essa continha? Existem duas maneiras. E aí eu vou te explicar dos dois jeitos aqui, certo? Primeiro é aquele jeito mais comum, mais tradicional, que provavelmente é o que a gente conhece, tá? Que diz que eu preciso tirar o MC. Então, pela nossa regra, a gente sabe que sempre que eu tenho uma soma ou uma subtração de frações com denominadores diferentes, eu preciso igualar o denominador, ok? Normalmente, para igualar o denominador, a gente aprende que vai ser necessário fazer o MMC. Então, eu preciso igualar a parte de baixo, tá? Aqui a parte de baixo, 5 é sobre 3 e de 1 é sobre 2, são diferentes. Eu preciso igualar esses dois números aqui.
E aí, normalmente, a gente aprende com o MMC. Então, vamos fazer primeiro com o MMC, tá? Com o MMC, eu vou tirar o MMC de 3 e de 2, tá? Dá para dividir por 2, né? Porque o 2 se divide por 2, então vou manter o 3. 2 dividido para 2 vai dar 1. Agora eu coloco o 3, porque 3 dividido para 3 vai dar 1. 1 se mantém. Vou fazer a nossa multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então a gente aprende que tiramos o MMC de 2 e 3 e deu 6. Aí a gente traz para cá, coloca aqui embaixo, ó, o 6, certo? E aí faz o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não é assim que a gente aprendeu? Então aqui, ó, divide pelo de baixo, vou colocar até assim, para a gente visualizar bem, e multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido para 3 vai dar 2. Vou pegar até um pilotinho aqui, ó, de cor diferente, vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Ó. Vou pegar aqui e vou colocar, ó, 6 e aqui também o 6. 6 dividido para 3 vai dar 2. 2, vou colocar assim, para ver que é multiplicação por cima. 2 vezes menos 5 vai dar quanto? 2 vezes 5, 10. Tenho menos na frente, então vai ficar menos 10, ok? Aí é importante a gente ter o conhecimento das regrinhas de sinais, que vocês aprenderam lá no início desse ano, ainda em sala de aula, antes dessa loucura toda aí de coronavírus. Então aqui vai ficar o menos 10, certo? Bom, vamos para a segunda fração. 6 dividido para 2 vai dar 3. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Então, menos 10 mais 3. Agora é só eu colocar o meu resultado. A parte de baixo se mantém, que é o 6. Menos 10 mais 3, é linha de sinal. Se você tem uma dívida de 10 reais, então, sempre que for um negativo, a gente pode pensar como uma dívida. Eu tenho uma dívida de 10 reais. Paguei 3, fiquei com quanto? Fiquei devendo quanto? Fiquei devendo 7. Então, menos 7 sobre 6. Ok? Então, a primeira maneira da gente fazer, tá? É realizando o MMC. Se for mais fácil, se já for o costume de vocês, podem continuar tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo. Aqui eu vou puxar uma setinha, ó, pra gente ver a segunda maneira da gente fazer, que é um jeito que nós fazemos sem utilizar o MMC, tá? Que é, e aí eu vou parar aqui também, tá? Só pra gente não confundir, tá? Esse segundo jeito, prestem atenção, eu não sei se vocês já conhecem, já viram, tá? Mas prestem atenção, porque pode ser um pouquinho mais fácil. Às vezes a gente tem confusão na hora de realizar o MMC, tá? É interessante a gente saber, é útil o MMC, a gente já viu isso, resolvemos problemas com o MMC, então é muito importante a gente saber o MMC. Mas nesse caso aqui, nessa situação de soma ou subtração de duas frações com denominador diferente, a gente pode fazer de um jeito direto, sem o MMC. Como? Multiplica embaixo, tá? Então aqui, ó, vamos multiplicar embaixo? Multiplicamos, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar 6, não é? 3 vezes 2, 6. E agora, como é que eu acho a parte de cima? A parte de cima é só a gente fazer uma borboletinha, ó. A gente vai multiplicar cruzado. Então vai ficar 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Percebam que é igualzinho. 2 vezes 5, 10. Como é negativo, menos 10. Mais 3 vezes 1, 3. Resultado, você tem uma dívida de 10 reais,
pagou 3, você fica devendo 7. Menos 7. Vou colocar aqui assim, ó, fica melhor. Menos 7 sobre 6. Resultado igualzinho, certo? Então, você pode fazer pelo MMC, achar o mínimo múltiplo comum, tá? E aí, divide embaixo e multiplica por cima. Ou você pode fazer no que a gente chama de esquema borboleta, que é multiplica os dois de baixo, multiplica cruzado para chegar na resposta. Bom, esses conceitos são importantes pra caramba pra gente, tá? Porque a gente vai ver de exercício no livro. Vou colocar mais alguns exemplos, tá? Agora de operação entre fração e decimal pra gente ver. Vem comigo. Bom, então vamos lá, sétima aula. Vamos dar prosseguimento aí, tá? A gente vai ver agora algumas operações entre os números racionais, tá? Aí você fala assim, meu Deus, estou ficando doido. Pô, já não gosto de fração. Já odeio o número decimal. E agora minto, fração com número decimal. Não, eu vou ficar maluco agora. E aí eu vou te provar que não, que é bem simples, tá? Que usando o conhecimento que a gente viu nessa primeira parte do vídeo e ao longo das outras videoaulas de transformação, isso vai ficar bem simples pra gente, tá? O primeiro raciocínio que a gente precisa ter é que a gente vai precisar transformar sempre o decimal em fração, tá? Então, você quando puxa o decimal para a fração, é bem mais simples, porque aí é só você realizar uma soma comum ou uma subtração comum de fração. Então, aqui eu tenho menos 0,2 mais 1 sobre 3. Primeiro passo, vamos puxar esse número decimal e transformar ele em uma fração, tá? Nós vimos que, vou trazer sempre aqui para o cantinho, para ficar mais fácil a nossa visualização. Nós vimos que, sempre que eu quiser transformar o decimal em fração, eu vou precisar contar o número de casas que tem depois da vírgula, certo? No caso, tem uma casa depois da vírgula. Então, uma casa depois da vírgula significa que aqui embaixo vai ser o número 10, tem um zero só. E na parte de cima vai ser o 2. 2 décimos, certo? Então, aqui eu tenho, transformando 0,2 em fração, eu tenho 2 sobre 10. Ok? Se vocês quiserem até tirar a prova real, é só dividir. 2 dividido para 10 vai dar exatamente 0,2. Então aqui eu vou ter menos, no caso, por que menos? Porque preserva o sinal. Não é menos 0,2? Então vou manter o sinal negativo. Menos 2 sobre 10. Vou botar mais bonitinho aqui, ó. Menos 2 sobre 10, mais 1 sobre 3. Agora que eu fiz a transformação, ficou bem mais simples. É só eu fazer o quê? A continha que nós aprendemos agora. Posso utilizar o MMC, posso utilizar a regrinha da borboleta, tá? Vamos fazer essa, utilizando a regrinha da borboleta, só para ficar mais claro na nossa cabeça. Tá? Então eu tenho aqui, vou multiplicar embaixo, ó, 3 vezes, deixa eu pegar um piloto aqui com a cor diferente, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Tá, ó, o quadro todo colorido, né? Ó, que coisa maravilhosa. 10 vezes 3 vai dar 30 na parte de baixo. Na parte de cima, tá? Vai dar quanto? A gente precisa, eu vou apagar esse 2 sobre 10 aqui, ó, que o quadro é pequeno, né? Bom, na parte de cima, a gente vai realizar a nossa multiplicação borboleta. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Por quê? 3 vezes 2, 6. Tem o sinal de negativo, então menos 6. E vou fazer a multiplicação borboleta para o lado de cá. 10 vezes 1, 10. Bom, vamos lá para o nosso raciocínio, tá? Então aqui eu tenho menos 6 mais 10 sobre 30. Se você tem uma dívida de R$6
e tem 10 reais para pagar essa dívida, então negativo dívida, positivo dinheiro que você tem. Você tem uma dívida de 6 reais para pagar, tem 10 reais para pagar essa dívida, você fica com quanto? Com 4, não é? Sobra um troco de 4. Então você fica ali com 4 mais 4 sobre 30. Nós vimos também que quando o número é positivo, eu não preciso botar o sinal. Ah, professor, eu coloquei o sinal. Beleza, não tem problema, não tem mistério. Mas se você não quisesse colocar o sinal, não precisaria colocar o sinal. Certo? Bem, vamos ver se dá para a gente simplificar essa fração. Por quê? Porque nós conversamos que sempre que falarmos em fração, eu preciso simplificar essa fração, tá? Senão, quando chegar num concurso, numa prova aí, eu vou acabar errando a questão. Então, eu preciso fazer o quê? A simplificação dessa fração. Como é que eu vou simplificar a fração? Achar um maior divisor em cima e um embaixo, tá? Para poder dividir. Essa daqui é bem simples. Como o 4 é um número pequeno, dá para a gente visualizar. Ó. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Porque eu sei que 4 é um número par, se divide por 2. 30 é um número par, se divide por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, eu simplifiquei a minha fração. Certo? É preciso sempre no final simplificar. Como é que a gente simplifica? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Aqui por 2, e aí também já conversamos sobre isso. Você pode ir fazendo por 2, por 2 em cima, por 2 embaixo, por 2 de novo, por 2, por 3 de novo, sem o menor problema. Ou você pode achar o MDC, que é o máximo divisor comum, e dividir em cima e embaixo de uma vez só. Ok? Bom, chegamos aqui na nossa menor fração possível. Então, menos 0,2 mais 1 sobre 3 é igual a 2 sobre 15. Vamos para a segunda, tá? Bem, vou pegar o piloto laranjinha de novo. Tenho aqui menos 2 sobre 4, vou manter ele, ó, menos 2 sobre 4. E tem um menos ali também. Esse 1,5 eu preciso transformar ele em fração, certo? É negativo, então vou colocar já o sinal de negativo aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Se tem uma casa depois da vírgula, significa que embaixo eu vou ter 10. Um zero só, ok? Em cima é só tirar a vírgula. Então, 15 sobre 10, certo? Menos 2 sobre 4, menos 15 sobre 10. Como é que a gente vai resolver isso? Tá? Pode ser pelo MMC, pode ser pela nossa regrinha da borboleta. Vamos fazer esse pelo MMC, para ficar mais visível e tudo mais. Se você só for acostumado a fazer pelo MMC, que é o mais comum, não tem o menor problema. Pode fazer pelo MMC. Às vezes pelo MMC, no final, a gente não precisa nem simplificar. Já vem uma fração simplificadinha pra gente. A gente já chega no último resultado aqui. Tá? Vamos fazer pelo MMC então. MMC de 4 e 10, vou colocar aqui no canto, ó. 4 e 10, tá? Dá por 2, então 2, 10 por 2 é 5, tá? Continua por 2, 2 por 2, 1, 5 por 2 não dá, 5 também não dá por 3, nem por 4, só dá por 5, então 5 vezes 5 dividido para 5, 5, deu 1. Fechamos o MMC. Vamos vir para cá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Então, achei que a parte de baixo é 20. Vamos lá. Regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido para 4, 5. 5 vezes menos 2, vai dar quanto? Menos 10.
Então, dividi por 4, multipliquei por menos 2. Depois eu venho para cá, ó. 20 dividido para 10, 2. 2 vezes menos 15, menos 30. Então, aqui eu tenho menos 2 passou a ser menos 10, menos 15 passou a ser menos 30. MMC, achei 20, 20 vem para cá, divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dividiu por 4, deu 5. 5 vezes 2, na verdade, vezes menos 2, deu menos 10. 20 dividido para 10 vai dar 2. 2 vezes menos 15 deu menos 30. Como é que a gente chega nesse resultado aqui agora? Se você tem uma dívida de R$10 e depois faz mais uma dívida de R$30, você está devendo quanto agora? Você tem uma dívida de 10, faz mais uma dívida de 30, você agora está devendo 40. Tá? E a parte de baixo se mantém. Dá para simplificar essa fração? Dá, não dá? Se a gente quiser, ó, dá para simplificar por 2. Vou simplificando. Aqui, ó. Se você quiser fazer o passo a passo, tá? Vou apagar o nosso MMC aqui, só porque o quadro é pequeno, tá? Então, dividir por 2, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, menos 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Bom, ainda dá para simplificar, não dá? Porque em cima e embaixo ainda se dividem pelo mesmo número. Então, eu preciso continuar simplificando. Vou simplificar de novo por 2. 20 por 2, menos 10. Embaixo, 10 por 2 vai dar 5. Ainda dá para simplificar? Você vai falar assim, não, professor, porque o 5 não divide para 2. Dá. Por quê? Porque por 2 o 5 não divide. Por 3 também não. Nem por 4. Mas ele divide por 5. E o 10 também não é divisível de 5. Não é divisível por 5. Então eu vou dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Vai ficar menos 10 dividido para 5. Vai dar quanto? Hein? 10 dividido para 5, 2. Como tem um menos, menos 2. 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, menos 2 sobre 1 é a menor fração possível. Eu preciso chegar sempre na menor fração possível quando eu começo uma fração. Então, eu preciso sempre simplificar. Você pode ir fazendo dessa maneira, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, ou você pode realizar o MDC. Acho o MDC, que vocês já aprenderam como é que faz, divide em cima e embaixo pelo MDC, que vai dar direto menos 2 sobre 1. Vamos para o terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo, eu tenho aqui 2 sobre 10 menos 3 sobre 2. Como é que a gente vai realizar o terceiro exemplo? Primeiro, transformar isso em fração. 2 sobre 10, eu sei ali que tem 2 casinhas depois da vírgula. Então, vai ficar aqui o 100. Bom, em cima, tá? Eu tenho 210. Dica para vocês, tá? Você pode começar a fazer essa simplificação antes de chegar até o resultado final. Porque você vai falar assim para mim, poxa, professor, achar o MMC de 100 vai ser longo pra caramba, vai ficar um número muito grande. Então você pode ir simplificando de antes, tá? Vamos tentar fazer a simplificação aqui, ó. 210 sobre 100. Vamos ir simplificando esse número? 210 sobre 100 dá para dividir por 2, não dá? Porque os dois são par. Então, 210 por 100 vai ser 105. 2 vezes 105 igual a 210. E embaixo, em vez de 100, 100 dividido para 2 vai ficar o 50. Bom,
Pela nossa regrinha de divisibilidade, a gente já sabe que 105 e 50, os dois são divisíveis por 5, tá? Então eu vou dividir em cima e embaixo por 5. 105 dividido por 5 vai dar quanto? Hein? Vamos fazer aqui, ó. Se você quiser fazer, você pode fazer. Não tem o menor problema, tá? 105 por 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Sobra nada, abaixei o 5. 5 para 5 vai dar 1. Então aqui vai dar 21. 50 dividido para 5 vai dar 10. Não ficou bem mais fácil da gente realizar a nossa fração? Em vez de fazer o cálculo com 21 e com 210 sobre 100, a gente vai fazer esse cálculo com 21 sobre 10. Então eu sei que 210 sobre 100 é igual a 21 sobre 10. Agora eu vou fazer o meu cálculo. Menos 3 sobre 2. Vou até colocar aqui, ó, um risquinho para dizer que nós transformamos esse 210 sobre 100 em 21 sobre 10. Bem, agora eu tenho 21 sobre 10 menos 3 sobre 2, tá? Vamos fazer pelo MMC? Então vamos. Vou trazer aqui, eu vou apagar essa parte aqui. Vou trazer aqui para o cantinho nosso MMC. 10 com 2, tá? Bom, vai dar por 2, que aqui vai dar 5. Vai dar 2 dividido por 2, 1. Agora só dá por 5, né? Não dá mais por 2, por 3 nem por 4. 5 por 5 vai dar 1. 1 aqui, 2 vezes 5, 10. Bem, achei o 10. O 10 vai vir aqui para baixo. Vamos ver como é que vai ficar em cima? 10 dividir por 10, 1. 1 vezes 21 vai dar 21. Então, dividi embaixo, multipliquei em cima. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 21, 21. Menos 10 dividido para 2, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. Só chegar no resultado final agora, tá? 10 embaixo, 21 menos 15 vai dar quanto? Se você tem R$21 e tem que pagar 15, vão sobrar 6, certo? Bom, vou colocar agora de outra cor aqui, ó. Vou colocar de outra cor só para a gente visualizar a diferença. 6 sobre 10. Dá para simplificar? Dá, não dá? Dá para simplificar por 2. 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5. O resultado, 3 sobre 5. Bem, vamos lá, sétimo ano. Recapitulando, tá? Números racionais. Importante nessas operações que vocês vão ver aí pela frente agora, nesse momento do nosso livro. Os conceitos de transformação de decimal em fração, de fração em decimal. De fração, transformar de fração para decimal, é só realizar a divisão de cima dividido pelo de baixo e colocar as vírgulas certinhas. Agora realizar a transformação de decimal para fração, mais fácil ainda, é só você colocar na parte de baixo o número de zeros que tiver depois da vírgula. Então, depois da vírgula, 1 zero, significa que embaixo vai ser 10. 2 zeros, embaixo vai ser 100 e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo para a gente. Segundo detalhe, ficar sempre ligado na regrinha dos sinais. Não confundam os sinais, porque se você confundir o sinal, mesmo você tendo achado o resultado, acaba que vai dar errado. Então, se liguem sempre na regrinha do sinal, ok? Terceiro, vem para esse exemplo aqui. Esses exemplos aqui, ó, o quadro está meio confuso, mas dá para vocês entenderem bem como é que a gente chegou. Primeiro, transforma sempre de decimal para fração. Então, 0,2 passa a ser 2 sobre 10, tá? Depois que transformou para fração, vai virar uma soma ou uma subtração de fração simples, tá? Daquelas que nós já estamos acostumados a fazer. Então, fez a transformação, caiu na soma e na subtração de fração. Não tem mistério.
Sobre a subtração de fração, você pode realizar nesse esqueminha da borboleta, se você achou mais fácil, beleza? Eu, particularmente, acho mais simples, mais rápido. Então, dá para você fazer, multiplica embaixo, eu coloquei até aqui para vocês, ó, multiplica embaixo e depois multiplica cruzado na regrinha da borboleta até chegar ao resultado final. Ou você pode fazer usando aqui, ó, o MMC, como foi nessa última questão. Bem, primeiro detalhe, chegou no resultado, tem que simplificar? Tem. Se você chegar numa prova de algum concurso aí pela frente e o resultado tiver 4/30, não está certo. O resultado certo é 2/15. A gente precisa sempre simplificar a fração. Por quê? Porque quando é uma fração grande, isso ajuda muito. E é por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, ó. É um exemplo chato, tá? A gente fica simplificando, mas é um exemplo que mostra claramente a importância da simplificação. Se você fosse fazer esse cálculo com 100, daria aqui 21.000, 2.000, algo nesse tipo aí, ia dar um número muito grande. Então, antes de fazer, a gente simplificou, tá? Então, a simplificação de fração é importantíssima. Você pode simplificar antes, como foi esse caso aqui, tá? Mas sempre tem que simplificar depois. Se você simplificou antes, beleza, senão você tem que simplificar depois. Aí é aquela regrinha da simplificação, que divide de cima e de baixo pelo mesmo número. Pode ir fazendo assim, ó, igual a gente fez, coloquei para vocês para a gente visualizar, tá? Nesse exemplo aqui do segundo exemplo. Ou pode tirar o MDC, tira o MDC do número de cima, do número de baixo, e aí você vai ver o de número que sair do MDC você divide em cima e embaixo. Bom, sétimo ano, abraço, tá? Qualquer dúvida, só chamar. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas para a gente explicar bem passo a passo, tá? A princípio, pode surgir alguma dúvida. Com o tempo vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? O grande mistério está na transformação. Decimal, transforma em fração, realiza o cálculo. Abraço, até!